Olá, eu sou o Thiago Fernandes, professor do Núcleo Arte e Educação, NAI. Eu estou aqui para te ajudar a ter um guia prático de violão. O que fazer quando pegar o violão? Isso você vai descobrir no final dessa aula. Vamos lá? Toda mudança implica vencer alguns obstáculos. Quando a gente começa a estudar um instrumento novo, fazer algo novo, a gente precisa também vencer tudo isso, né? A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai pegar o violão para estudar é ter um horário definido, um horário planejado, né? Onde a gente tem um encontro diário com o instrumento que a gente está estudando e trabalhando, tá? A segunda coisa é ter um ambiente bom, um ambiente confortável, onde a gente possa não ser interferido, né? Nenhum ambiente externo, nenhum ruído externo no nosso ambiente, na verdade, né? Então isso é muito importante, ter um horário e um ambiente de estudo. A segunda coisa que a gente precisa fazer quando pegar o violão para estudar é ter a noção da saúde do nosso corpo, que é a postura, certo? Eu trouxe aqui um equipamento, que é uma ferramenta que ajuda muitos violonistas, chamada banquinho. Então, no próprio banquinho eu tenho duas formas de utilizar ele. A primeira forma de utilizar o banquinho é na perna direita, quando eu vou utilizar mais essa parte do violão aqui para fazer acompanhamentos, eu vou tocar uma música que não vai me exigir posições muito elevadas no violão, muito agudas aqui, né? Então essa posição é confortável, me sinto bem, tá? Mas só que tem uma outra posição que você tem que ajustar ou experimentar também, que é o banquinho aqui na perna esquerda, certo? Eu encaixo o violão aqui e eu tenho a possibilidade de passear por todo o braço do violão sem muito esforço, certo? Tem essa posição clássica em comparação com a posição mais popular na perna direita, tá bom? Além disso, é importante fazer os alongamentos, né? Porque a gente está sempre treinando os nossos músculos, então alongar é muito importante. Você pode fazer alongamento comigo aí. O primeiro alongamento é esse aqui, ó. Você deixa o braço ereto, os ombros também aqui relaxados. Você vai fazer isso, esse movimento. E todo movimento tem um movimento antagônico, né? Você fez assim, você vai ter que voltar o músculo nessa direção, certo? Como a gente usa muito polegar na mão direita também para tocar violão, a gente pode alongar desse jeito aqui e o movimento contrário também dessa forma, tá? Na mão direita e na mão esquerda também, do mesmo jeito, tá? Existem alguns outros procedimentos que, se você estiver sentindo algumas dores nas mãos e tudo por conta do estudo, você tem que se ater para alguns pontos. Ou você não está fazendo, tendo essas regras bem obedecidas, né, da cadeira, do banquinho, da postura, né, e do alongamento, ou então você tem algum problema na mão que você precisa tratar com o fisioterapeuta, e tem algumas ferramentas que podem te ajudar. Mas o básico é esse, certo? A postura, o banquinho, a cadeira, o violão e a coluna sempre ereta. Convidei a comadre Sebastiana pra cantar e chachar na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma... De quantos elementos é feito o estudo? É o que eu queria conversar com você nesse terceiro ponto, né? É necessário que a gente crie uma ordem de estudo, que a gente possa escrever alguns elementos, porque alguns elementos vão fazer com que a gente alcance alguns outros resultados. Por exemplo, o conhecimento teórico da música é aliado ao conhecimento prático que eu tenho do instrumento, né? Então, o conhecimento da escala de Dó maior, da escala cromática, vão me ajudar a visualizar as notas no violão e eu vou poder tocar com mais facilidade, com consciência, qualquer estudo, né? Um outro exemplo é, se eu for estudar técnica na mão direita, se eu for estudar um arpejo de polegar, indicador, médio e anular, como esse, eu estou treinando a possibilidade de um acompanhamento, né? Se eu colocar os acordes na mão esquerda, eu vou poder acompanhar uma música, né? Nem que seja simples, com alguns acordes,
Mas esse treino técnico, que é o que eu quero que você entenda, da mão direita, vai me facilitar a fazer música, né? E todo treino técnico é para fazer música, sempre, tá? Então, quais são esses elementos que eu preciso ter no estudo? Conhecimento teórico, eu preciso ter o conhecimento de leitura, seja de cifra, seja de partitura, dependendo do seu nível de conhecimento teórico. O estudo também das músicas, do meu repertório, né? O que a gente está trabalhando na aula? A gente está trabalhando a música do Tom Jobim, Samba de uma Nota Só, né? Aí eu vou trabalhar essa música com metrônomo, aumentando a velocidade, né? Então, alguns pontos eu preciso ter, separar esses elementos, escrever e não deixar de fora nenhum deles no meu estudo de violão, que é um estudo diário, certo? O quarto tópico tem a ver com o terceiro, né? E o quarto tópico se refere a estudar os fundamentos. Os fundamentos no violão são algumas coisas bem básicas mesmo, quando a gente começa a aprender, que é poder tirar o som do instrumento, poder tocar apoiado, né, encostando na corda de cima, o toque simples, né, poder apoiar a mão esquerda aqui da maneira correta, né, não forçar o polegar ali atrás, tudo mais. Tudo isso são fundamentos básicos que a gente aprende quando toca violão. E quando a gente está estudando, isso é muito importante porque eu preciso dominar esses fundamentos, né? Quando eu for fazer uma música mais rápida, eu for executar algo mais rápido, se esse fundamento não estiver construído um em cima do outro, não tem como chegar lá, né? Então, estudar os fundamentos um a um significa que eu estou criando pontes até chegar no resultado que eu quero, certo? Então, estude os fundamentos. Isso é uma dica muito interessante, serviu para mim, serve para qualquer músico, seja em qualquer nível, tá? E serve para quem está começando também. O quinto ponto que eu queria conversar com você, ele é o último ponto, tá? Não significa que só existem esses 5, mas esses são a base para que você tenha realmente uma evolução no instrumento. E esse quinto ponto é o seguinte: tenha o prazer de ir além, né? O que eu quero dizer com isso? No nosso estudo é preciso que haja um espaço para individualidade, para nossa individualidade, para nossa originalidade, né? Eu, Thiago, como músico, como artista, eu preciso ter algo que só eu tenho, algo único, né? Então, no meu estudo, eu preciso muitas vezes tocar aquilo que eu gosto, treinar uma técnica específica, uma música específica que me agrada, né? Então, você precisa fazer isso também. Você precisa ir além daquilo que você escreveu também. Não só estar focado em todos os elementos que você escreveu, mas adquirir outras habilidades no instrumento, certo? Isso é muito importante. Então é muito bom a gente poder ir além daquilo que a gente até espera de nós mesmos. E gritava A-E-I-O-U-Y. E gritava A-E-I-O-U-Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei no... A música que eu trouxe para essa aula para você aprender se chama Sebastiana, que é do grande mestre da cultura popular nordestina, Jacques do Pandeiro. E gritava A-E-I-O-U-Y. E gritava A-E-I-O-U-Y. Para você tocar essa música, o requisito básico é você conhecer as notas básicas aqui, notas naturais, no violão, tá? O padrão melódico que a gente vai usar é feito com as notas da escala, certo? A nota Dó, nota Ré, nota Mi, né, nota Fá, nota Sol, tudo na primeira posição, certo? Na música sebastiana, que é um pouco mais rápida, a música fica desse jeito: Dó, Mi, Ré, Fá, Si, Ré, Dó. Dó, Mi, Ré, Fá, Si, Ré, Dó. É preciso estar muito atento para a digitação, tá? Quando eu coloco cada dedo aqui numa casa, eu estou obedecendo uma digitação, né? Então o Dó está aqui, com o dedo 1, o Ré com o dedo 3, Fá, dedo 1 de novo, porque está na primeira casa, né? Si, é corda solta, e volta pro Dó. Dó, Mi, Ré, Fá, Si, Ré, Dó. Lembrando que para tocar essa música, a técnica que a gente vai usar na mão direita é o toque apoiado. Quando a gente toca na primeira corda, nosso dedo repousa na corda de cima, tá? Seja aqui na primeira corda, seja na segunda também. É um toque que tem mais projeção quando a gente está solando, tá certo? Então fica desse jeito, ó.
Mais uma vez. Com a ajuda do metrônomo, que vai ajudar a gente a metrificar o nosso pulso dessa forma, cada nota vai ser uma batida do metrônomo, certo? Dessa forma. 1, 2, 3, 4. Dó, mi, ré, fá, si, ré, dó. Tendo dificuldade nesse tempo, é só você voltar um pouquinho e a gente vai alcançando. Lembra da ponte? Até a gente chegar no nosso resultado. Voltei para 70 o metrônomo e a gente vai fazer cada nota também uma batida, certo? Vamos lá? 1, 2, 3, Dó, mi, ré, fá, si, ré, dó. Então, aprendido esse padrão melódico, agora a gente vai colocar um ornamento que faz parte da música sebastiana. No final da frase existe o seguinte: Dó, mi, ré, fá, si, ré, si, dó. Esse ré, si, dó, ele é um pouquinho mais rápido e acelerado do que o outro padrão, do que o resto do padrão, tá? Então você faz Dó, mi, ré, fá, si, ré, si, dó, ok? Alternando os dedos da mão direita. É bom também lembrar que é normal que a gente sempre repita os dedos, tá? E isso não é muito bom. Quando você repete o dedo, você perde agilidade. E o que a gente quer nesse momento é que a técnica ajude a gente a resolver esse problema, né? Então por isso a alternância dos dedos. Ré, si, dó.